Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria, nossa Mãe, esteja com você. O tema da nossa reflexão de hoje será: a oração transforma o coração. Vamos estar juntos refletindo, meditando a passagem bíblica que encontra-se no Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 8. Que nos diz o seguinte: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, pois pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Vosso Pai sabe do que precisais, antes que lo peçais. Que linda essas palavras de Jesus, que forte essas palavras de Jesus. Mas ao mesmo tempo, o Senhor, Ele nos exorta: não façais como os pagãos, que pensam que são escutados, que Deus os ouve por muitas palavras. Muitas pessoas pensam que orar bem é falar bonito, repetir fórmulas sem parar. Jesus nos ensina que a oração verdadeira não está na quantidade de palavras, mas na sinceridade do coração. Meu irmão, minha irmã, isso é uma tentação que nós também temos, de pensarmos que quando vamos entrar na presença de Deus em oração, temos que usar palavras bonitas, temos que falar bem, temos que saber como é que vai ser o início, o meio e o fim da nossa oração. E o Senhor, Ele vai nos atender não pelo Espírito que trabalha em nós, mas pelo nosso próprio esforço. E isso é um equívoco que nós temos. Devemos deixar o Espírito Santo orar em nós. Devemos deixar o Espírito Santo falar. Devemos nós calarmos o nosso coração e deixar o Espírito Santo nos conduzir no momento de oração, para que a nossa oração seja perfeita. Quantas pessoas não rezam, não fazem bem a sua oração, porque não dão lugar ao Espírito Santo? Chegam diante de Deus e é como que desperdiçam um caminhão, uma tonelada de petições, uma tonelada de preocupações diante de Deus e não deixam o Espírito Santo trabalhar, o Espírito Santo ir conduzindo a oração. É um desafio, para nós, mas que devemos ir trabalhando todos os dias. Senhor Espírito Santo, venha, fale ao meu coração. Senhor Espírito Santo, que não seja eu rezando, mas que seja o Senhor rezando em mim, que seja o Senhor orando, obrando na minha vida. A oração como intimidade. A oração é encontro, é estar com Deus, como um filho com seu pai. Não se trata de informar a Deus do que precisamos, Ele já sabe, mas de abrir o coração, deixar que Ele nos transforme. Parece que é uma coisa simples, de dizer. Parece que é uma coisa que todos nós já sabemos. O Senhor ele já sabe o que nós precisamos. Mas, meu irmão, é a fé. Se colocar diante de Deus, não falando assim: Senhor, eu quero te pedir pela conversão do meu marido. Senhor, eu quero te pedir pelos meus filhos. Não, Senhor, eu já te agradeço porque o meu marido já se converteu. Senhor, eu te agradeço pelo meu filho que já deixou as drogas, que já deixou o álcool. Senhor, eu te agradeço pela enfermidade que o Senhor já me concedeu a cura. Porque o Senhor, Ele nos conhece. E devemos ir um pouco além. Agradecer, mas ao mesmo tempo dizer assim: Senhor, se eu ainda não alcancei esta graça, eu te agradeço igual, porque no seu tempo o Senhor vai me conceder a graça que eu tanto busco, que eu tanto preciso. E ir agradecendo a Deus, a oração de agradecimento, ela é uma oração que ela tem um valor assim muito grande diante do Senhor. Porque nós nos colocamos diante dele já como filhos e agradecendo pelo que Ele tem feito por nós. Muito mais do que a oração de petição, Que a oração de petição, ao mesmo tempo que ela tem a questão da fé, de nós estarmos pedindo a Deus, ela tem ali uma questão da incredulidade, de se esperar. Mas nós sabemos que já somos vitoriosos em Cristo, que já recebemos aquilo que tanto precisamos, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O exemplo dos santos. O santo cura de Arme, São João Maria Vianney, contava uma história de um camponês simples que passava horas na igreja, olhando para o sacrário. Quando lhe perguntaram o que ele fazia ali, ele respondeu:
eu olho para Ele e Ele olha para mim. Isso, meu irmão, minha irmã, isso é oração profunda. Isso é a oração que sai do coração. Olhar para Jesus naquela hóstia consagrada, olhar para Ele, para o seu corpo, para o seu sangue, na espécie do pão e do vinho com fé. Muitas das vezes não usamos palavras vocais, não abrimos nem a boca, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração que vai orando. Orar com o coração. Não tenham medo, meu irmão, minha irmã, do silêncio. Prepare 5 minutos do seu dia para estar com Deus. Não tenha medo de estar na presença de Deus de boca fechada, porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele sonda o mais profundo de nossas almas. Fale com Ele como um amigo. Diga o que está no seu coração, mesmo que seja só: Senhor, estou cansado, estou aqui. Diga o que está no seu coração. Se abandone diante de Deus como uma criança. Não tenha medo de estar com Jesus. Jesus é bom. Ele disse: meu Pai é bom, eu sou bom. Valorize a presença. Vai ao Santíssimo Sacramento. Quando puder, fique ali mesmo que não diga nada. O amor fortalece-se no silêncio. Vá diante do Santíssimo. Quantas vezes a gente não recebemos graças porque não vamos diante do Senhor? Jesus está lá abandonado no Santíssimo Sacramento e não tem ninguém que vai lá. E Ele está assim, ó, com as mãos abertas, com os braços abertos. Nós dizemos: eu não recebo. Mas será que nós temos realmente frequentado o Santíssimo? Temos visitado o Senhor? Temos frequentado a capela do Santíssimo? Temos visitado o nosso Senhor que está lá no sacrário por mim e por você? Meu irmão, minha irmã, para concluir a nossa reflexão, Deus não quer discursos, quer um coração sincero. A oração verdadeira começa quando deixamos de falar muito e começamos a escutar. E aos poucos nosso coração vai sendo moldado pelas mãos daquele que nos criou. Vosso Pai sabe do que precisais. Nosso coração vai sendo moldado pelaquele que nos criou. Que tenhamos essa confiança, que venhamos a nos entregar ao Senhor em oração com um coração sincero. Estivemos e estaremos sempre juntos, refletindo a palavra do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.